Eles estavam tomando café na cozinha no dia da amputação das pernas de seu filho, quando ele apareceu correndo na cozinha. Jesus está lá no meu quarto. Chamem ele para tomar café com a gente. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. A cozinha cheirava a café fresco e pão dormido. Helena estava sentada à mesa com as mãos envolvendo a xícara quente, mas não conseguia beber. Seus olhos estavam fixos no relógio da parede, aquele relógio antigo que havia sido de sua avó, cujos ponteiros pareciam se mover em câmera lenta e ao mesmo tempo rápido demais. Em 4 horas, seu filho perderia as 2 pernas. Do outro lado da mesa, Ricardo mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados de um jeito que ela nunca havia visto antes. Seu marido sempre foi um homem forte, daqueles que resolviam problemas com as próprias mãos, que nunca choravam, que sempre tinham uma solução. Mas nas últimas semanas, ela o havia encontrado soluçando escondido no banheiro mais vezes do que conseguia contar. Nenhum dos dois conseguia comer. O pão estava ali, a manteiga, a geleia de morango que era a favorita de Miguel. Tudo intocado. Como se alimentar o corpo tivesse perdido completamente o sentido quando a alma estava sendo dilacerada daquela forma. Miguel tinha acabado de completar 5 anos quando os primeiros sintomas apareceram. No início, Helena achou que era apenas preguiça de criança. O menino reclamava que as pernas doíam, que não queria correr no parque, que preferia ficar sentado assistindo desenhos. Ela chegou a brigar com ele algumas vezes, achando que era manha. A culpa por aquelas broncas agora a corroía por dentro como ácido. Foi a professora da escolinha quem primeiro notou algo errado de verdade. Chamou Helena para uma conversa e disse que Miguel estava tendo dificuldade para acompanhar as outras crianças, que às vezes suas pernas simplesmente cediam durante as brincadeiras. Naquela mesma semana, começou a peregrinação por consultórios médicos que mudaria suas vidas para sempre. O diagnóstico veio depois de 2 meses de exames, biópsias e noites sem dormir. Uma doença rara, tão rara que o médico precisou consultar especialistas em outros países. Uma condição degenerativa que atacava os tecidos das pernas, destruindo músculos, nervos e vasos sanguíneos de forma implacável. O nome era longo e impronunciável, mas o significado era simples: as pernas de Miguel estavam morrendo. O primeiro médico disse que não havia nada a fazer. O segundo concordou. O terceiro, um especialista renomado de São Paulo para quem Ricardo havia vendido o carro para poder pagar a consulta, foi mais direto: a amputação era a única opção. A doença estava se espalhando, e se não removessem as pernas, ela alcançaria os órgãos vitais. Era uma questão de meses, talvez semanas. Helena se lembrava de ter gritado no consultório. Gritado e chorado e implorado por outra alternativa, qualquer alternativa. O médico, um homem de cabelos brancos e olhos cansados que provavelmente já havia dado notícias terríveis milhares de vezes, segurou suas mãos e disse com uma gentileza que a destruiu ainda mais: "Eu sei que não é o que vocês querem ouvir. Mas se não fizermos a cirurgia, vocês vão perder o menino. Com a amputação, ele tem chance de uma vida longa e feliz. Crianças se adaptam. Existem próteses maravilhosas hoje em dia. Ele vai correr novamente, de um jeito diferente, mas vai correr. Uma vida longa e feliz." Como se fosse tão simples. Como se ver seu filho de 5 anos perder as 2 pernas fosse algo que se pudesse aceitar com um aceno de cabeça e um sorriso corajoso. Os 3 meses entre o diagnóstico e a data da cirurgia foram os mais longos e mais curtos da vida de Helena. Longos porque cada dia parecia durar uma eternidade de dor. Curtos porque cada dia que passava aproximava do momento que ela mais temia. Miguel não entendia completamente o que estava acontecendo. Sabia que estava doente, sabia que suas pernas doíam cada vez mais, sabia que os pais choravam muito e rezavam ainda mais. Helena e Ricardo haviam decidido não contar sobre a amputação até o último momento possível. Queriam preservar a inocência do filho pelo máximo de tempo que conseguissem, deixá-lo brincar e sonhar sem o peso daquele conhecimento. A fé de Helena havia sido testada de formas que ela nunca imaginou possíveis. Ela havia crescido em uma família católica, frequentava a missa todos os domingos, rezava o terço todas as noites.
Sempre acreditou em Deus, em milagres, em intervenção divina. Mas agora, diante da doença do filho, essa fé vacilava como uma vela em uma tempestade. Por quê? Ela perguntava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama. Por que uma criança? Por que o meu filho? Ele não fez nada de errado. Ele é só um menino. Se alguém precisa ser punido, que seja eu. Leva as minhas pernas. Leva a minha vida. Mas não faz isso com ele. Ricardo, que nunca havia sido muito religioso, encontrou na fé um último refúgio. Começou a rezar com uma intensidade que surpreendeu a esposa. Passava horas na igreja, acendia velas, conversava com o padre. Na última semana antes da cirurgia, ele fez uma promessa: jejuaria até o dia da operação, oferecendo seu sacrifício pela cura do filho. Na noite anterior à cirurgia, algo aconteceu que Helena jamais esqueceria. Miguel, que havia passado o dia mais quieto que o normal, pediu para os pais rezarem com ele antes de dormir. Não era incomum, eles faziam isso todas as noites. Mas dessa vez, o menino quis conduzir a oração. Papai do céu, disse ele com sua voz fina de criança, os olhos fechados e as mãozinhas juntas, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela mamãe e pelo papai. Obrigado pelo sol e pelas estrelas. E, por favor, faz as minhas pernas pararem de doer. A mamãe está muito triste e eu queria poder correr de novo para ela ficar feliz. Amém. Helena precisou sair do quarto para não desabar na frente do filho. Chorou no corredor, abafando os soluços com as mãos, enquanto Ricardo colocava Miguel para dormir. Naquela noite, nem Helena nem Ricardo conseguiram pregar os olhos. Ficaram acordados na cama, de mãos dadas, em silêncio. Não havia mais nada a ser dito. Todas as palavras já haviam sido gastas em meses de conversas, discussões, orações e lamentos. Restava apenas a espera. Por volta das 3 da manhã, os dois se levantaram e foram para a sala. Ajoelharam-se diante da imagem de Nossa Senhora que ficava no pequeno altar que Helena mantinha no canto da sala. E rezaram. Rezaram como nunca haviam rezado antes, com uma intensidade que vinha do fundo da alma, com lágrimas que não paravam de cair, com súplicas que ecoavam no silêncio da madrugada. Eu sei que não mereço um milagre, sussurrou Helena. Eu sei que não sou uma pessoa especial, que não fiz nada de extraordinário na vida. Mas o meu filho é inocente. Ele merece uma chance. Por favor, senhora, intercede por ele. Por favor. Ricardo, ao lado dela, repetia em voz baixa uma única frase, como um mantra: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. O amanhecer chegou cinzento, com nuvens pesadas que pareciam refletir o peso que eles carregavam nos corações. Helena preparou o café mecanicamente, mais por hábito do que por vontade. Ricardo sentou-se à mesa, o rosto marcado pelo jejum de dias e pelas noites sem sono. O silêncio na cozinha era espesso, quase palpável. O único som era o tic-tac do relógio da avó, contando os minutos que faltavam para o carro que os levaria ao hospital. A cirurgia estava marcada para as 10 da manhã. Em poucas horas, tudo estaria terminado. Seu filho acordaria em um mundo completamente diferente, um mundo onde ele nunca mais sentiria os pés no chão, nunca mais correria em um campo de futebol, nunca mais pularia em poças de chuva. Helena levou a xícara aos lábios, mas suas mãos tremiam tanto que ela derramou o café na mesa. Não se deu ao trabalho de limpar. Que importância tinha uma mancha de café quando seu mundo estava desmoronando? Foi então que ouviram. No início, Helena achou que estava imaginando. O som de passos rápidos no corredor, o barulho de pezinhos batendo no piso de madeira. Impossível. Miguel não conseguia andar sem ajuda há semanas, muito menos correr. Devia ser o cachorro do vizinho, ou algum barulho da rua, ou sua mente pregando peças depois de tantas noites sem dormir. Mas Ricardo também tinha ouvido. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados, a xícara suspensa no ar a meio caminho da boca. Os passos se aproximaram. E então Miguel apareceu na porta da cozinha. Apareceu correndo.
correndo com suas próprias pernas, aquelas mesmas pernas que os médicos diziam estar morrendo, aquelas pernas que deveriam ser amputadas em poucas horas. Correndo com um sorriso tão grande que parecia iluminar a cozinha cinzenta. Correndo e gritando, com a voz cheia de uma alegria que Helena não ouvia há meses. Mamãe! Papai! Chamem Jesus para tomar café com a gente! Ele está lá no meu quarto! Ele sorriu e passou as mãos nas minhas pernas e não estão mais doendo. Não dói mais, mamãe. Olha, eu consigo correr. Olha! A xícara de Ricardo se espatifou no chão. Helena ficou paralisada, incapaz de processar o que seus olhos estavam vendo. Miguel continuava correndo em círculos pela cozinha, rindo, pulando, fazendo todas as coisas que não conseguia fazer há meses. Miguel, a voz de Helena saiu como um sussurro estrangulado. Miguel, meu filho. Ela se levantou da cadeira e suas pernas cederam. Ricardo a segurou antes que ela caísse, e os dois ficaram ali, apoiados um no outro, olhando para o filho que dançava diante deles como se nada tivesse acontecido. Vocês não vão chamar ele? Perguntou Miguel, parando finalmente de correr e olhando para os pais com uma expressão de genuína confusão. Jesus está esperando. Ele disse que queria conhecer vocês. Helena olhou para Ricardo. Ricardo olhou para Helena. Sem dizer uma palavra, os dois correram para o quarto do filho. O quarto estava vazio. Não havia ninguém ali além dos brinquedos espalhados, da cama desarrumada, do ursinho de pelúcia que Miguel abraçava para dormir. Mas havia algo diferente no ar, algo que Helena não conseguia explicar. Uma sensação de paz, de calor, de presença. Como se alguém tivesse acabado de sair e seu perfume ainda pairasse no ambiente. Ele foi embora, disse Miguel, que tinha seguido os pais. A voz dele não era triste, apenas constatava um fato. Mas ele disse que não precisava mais ficar. Disse que vocês iam entender. Helena caiu de joelhos e abraçou o filho com tanta força que ele reclamou que estava apertado demais. Ela passou as mãos pelas pernas dele, aquelas pernas que deveriam estar doentes, que deveriam estar morrendo. Estavam quentes, firmes, completamente normais. Não dói mais, mamãe, repetiu Miguel, beijando a testa da mãe. Eu disse para você não ficar triste. Eu sabia que ia ficar tudo bem. O hospital ligou às 8 da manhã perguntando se estavam a caminho. Helena, com a voz trêmula, pediu para remarcar os exames pré-operatórios. Disse que algo tinha mudado, que precisavam verificar novamente. A enfermeira do outro lado da linha pareceu confusa, mas concordou. Os exames daquela manhã entraram para a história do hospital. Os médicos fizeram uma bateria completa de testes, depois repetiram todos eles, depois chamaram outros médicos para verificar os resultados. O especialista de São Paulo foi contactado por videoconferência e ficou em silêncio por longos minutos olhando para as imagens. Não havia mais doença. Os tecidos que estavam necrosados estavam completamente saudáveis. Os nervos que estavam danificados funcionavam perfeitamente. Os vasos sanguíneos que estavam obstruídos fluíam sem qualquer impedimento. Era como se a doença nunca tivesse existido. Isso não é possível, disse o médico, o mesmo homem de cabelos brancos que havia dado o diagnóstico terrível meses antes. Eu vi os exames anteriores. Eu vi com meus próprios olhos a degeneração dos tecidos. Isso simplesmente não acontece. Não existe explicação médica para o que estou vendo. Helena, sentada na sala de espera com Miguel no colo, não precisava de explicação médica. Ela tinha a única explicação que importava. Deus, disse ela simplesmente. Deus aconteceu. O médico a olhou por um longo momento. Ele era um cientista, um homem de formação racional, acostumado a lidar com fatos e evidências. Mas diante daqueles exames, diante daquele menino que corria pelos corredores do hospital como qualquer criança saudável, ele não tinha argumentos. Eu não sei o que aconteceu aqui, admitiu ele finalmente. Em 40 anos de medicina, eu nunca vi nada assim. Mas seja o que for, a senhora tem um filho saudável. Aproveite cada momento. A notícia se espalhou rapidamente. Jornalistas apareceram querendo entrevistas.
Religiosos de diversas denominações vieram conhecer o menino do milagre. Céticos tentaram encontrar explicações alternativas, erro de diagnóstico, remissão espontânea, fraude. Helena e Ricardo recusaram a maioria das entrevistas. Não queriam transformar seu filho em espetáculo, não queriam que ele crescesse sob os holofotes como uma curiosidade. Mas uma coisa eles fizeram questão de compartilhar. Em todas as oportunidades que tinham, contavam a história. Não para provar nada, não para convencer ninguém, mas simplesmente para testemunhar o que haviam vivido. Eu não sei por que Deus escolheu curar meu filho, dizia Helena. Eu sei que existem outras mães que rezaram tão forte quanto eu e não tiveram a mesma resposta. Eu não tenho explicação para isso, não sei por que alguns milagres acontecem e outros não. O que eu sei é o que aconteceu na minha casa naquela manhã de terça-feira. Meu filho estava condenado a perder as pernas, e um homem que ele descreve como Jesus apareceu em seu quarto, tocou suas pernas, e a doença desapareceu. Vocês podem acreditar ou não. Mas eu estava lá. Eu vi. Miguel cresceu como qualquer outra criança. Correu, pulou, jogou futebol, subiu em árvores, ralou os joelhos incontáveis vezes. Nunca mais sentiu qualquer dor nas pernas, nunca mais teve qualquer sinal da doença que quase as levou. Quando tinha idade suficiente para entender o que havia acontecido, seus pais contaram a história completa. Sobre o diagnóstico, sobre a amputação marcada, sobre as noites de oração, sobre a manhã em que tudo mudou. Miguel ouvia com atenção, mas sem surpresa. Para ele, que tinha apenas 5 anos na época, a visita não era um evento extraordinário. Era simplesmente algo que havia acontecido, tão real quanto qualquer outra memória de infância. Você se lembra do rosto dele? Perguntou Helena uma vez, quando Miguel já era adolescente. Miguel ficou em silêncio por um momento, os olhos distantes. Eu me lembro que ele sorria, disse finalmente. Não era um sorriso normal. Era como se ele estivesse sorrindo com o corpo inteiro, não só com a boca. E eu me lembro que quando ele tocou minhas pernas, eu senti um calor. Não um calor de febre, um calor bom. Como quando você me abraça, mãe, mas mais forte. E eu soube, naquele momento, que ia ficar tudo bem. Não porque ele disse, mas porque eu simplesmente soube. Helena guardava até hoje a xícara que Ricardo havia derrubado naquela manhã. Havia colado os pedaços com cuidado, e ela ficava em um lugar de honra na estante da sala. Era um lembrete, disse ela, de que coisas quebradas podem ser restauradas. De que mesmo quando tudo parece perdido, existe esperança. A fé de Helena, que havia sido tão testada durante a doença do filho, emergiu mais forte do que nunca. Não uma fé cega ou ingênua, mas uma fé que havia passado pelo fogo e sobrevivido. Ela nunca mais duvidou de que Deus ouvia suas orações. Mas também aprendeu que as respostas nem sempre vêm da forma que esperamos, e que às vezes o maior milagre não é a cura física, mas a paz que encontramos no meio da tempestade. Ricardo, que havia encontrado a fé nos momentos mais escuros, nunca mais a abandonou. Tornou-se um dos membros mais ativos da comunidade da igreja, sempre pronto para sentar ao lado de pais desesperados e dizer, eu entendo. Eu já estive onde você está. E posso te dizer que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. E Miguel? Miguel se tornou médico. Especializou-se em ortopedia pediátrica, trabalhando com crianças que enfrentavam doenças nas pernas e nos ossos. Ele dizia que era sua forma de retribuir, de passar adiante o milagre que havia recebido. Nem todas as suas pacientes eram curadas miraculosamente, mas todas recebiam o melhor cuidado que ele podia oferecer, junto com algo que nenhum remédio podia proporcionar, esperança. Em sua mesa no consultório, Miguel mantinha uma foto daquela manhã de terça-feira, tirada horas depois do milagre. Nela, ele aparecia sorrindo entre os pais, os três com os rostos marcados por lágrimas, mas com olhos que brilhavam de alegria. Quando pacientes perguntavam sobre a foto, ele contava a história. Eu era esse menino, dizia ele. E eu deveria ter perdido as pernas naquele dia. Mas alguém tinha outros planos. Alguns acreditavam. Outros sorriam educadamente e mudavam de assunto. Miguel não se importava.
Ele não contava história para convencer ninguém. Contava porque era verdade, porque havia acontecido, e porque em um mundo que às vezes parecia tão escuro, histórias de luz precisavam ser compartilhadas. Na parede de seu consultório, em uma placa discreta que poucos notavam, estava escrito o versículo que seus pais haviam repetido tantas vezes durante aqueles meses de desespero, o mesmo versículo que ele agora passava para seus pacientes e suas famílias: para Deus, nada é impossível. E toda vez que uma criança entrava em seu consultório com medo nos olhos, Miguel se ajoelhava para ficar na altura dela, sorria daquele jeito que sua mãe dizia que iluminava o ambiente, e dizia as mesmas palavras que havia dito aos pais tantos anos antes. Vai ficar tudo bem. Eu sei que vai. Porque ele sabia. Ele tinha visto.